Saudações, pessoal! Hoje nós vamos enfrentar o próximo momento da obra do Michel Foucault, o momento genealógico dele. O interessante aqui é observarmos que, nesse contexto, possivelmente Foucault já fosse lido, sobretudo nos anos 70 e especialmente quando ele chega ao Brasil, muito mais como um autor militante, como um autor talvez até alinhado ao marxismo ou crítico de modo similar às críticas marxistas e do próprio Althusser, que à época faziam muito sucesso aqui no Brasil, do que propriamente pela sua trajetória anterior. A entrada do Foucault com muita força se deu justamente a partir das publicações dele nos anos 70 no Brasil. Mas antes de falar disso, eu vou falar mais no nosso encontro síncrono sobre esses aspectos da recepção da obra do Foucault no Brasil. É interessante a gente ver um pouco o que o nosso camarada aqui fez nos anos 70 e nesses 14 anos finais da vida dele, que foi abreviada por motivos que eu já vou explicar para vocês. Ele tinha pleiteado, antes de 70, uma vaga no Collège de France. O Collège de France é uma instituição, pode ser considerada a instituição máxima de ensino na França, e para quem não eventualmente não souber, a França tem uma preocupação muito grande, talvez mais marcadamente a partir das revoluções napoleônicas institucionais no início do século XIX, com o ensino e com a universalização do ensino. E desde a efetiva universalização do ensino no início do século XX, é um dos países modelares nesse sentido. E a preocupação se mostra nessa instituição da seguinte forma: o Collège de France é uma instituição na qual você vai e assiste um curso e vai embora. Ah, mas e as DCGs e o certificado? Não tem. As pessoas vão lá porque elas querem saber, elas querem aprender. E é isso. Da mesma forma, o professor é responsável, o professor ou professora é responsável por ministrar um curso ao longo de 12 meses sobre um tema diferente, inovador, que não pode ser reprise de algo que ele já publicou ou apresentou. Tem que ser uma publicação nova. E, em princípio, esses cargos geralmente só ficam vagos quando ou a pessoa se aposenta de fato ou morre. E como já são pessoas consagradas, muito mais provavelmente é no caso de falecimento mesmo que isso acontece. E a cátedra passa a ter um nome que é dado pelo seu ocupante. O Foucault, ao ocupar a cátedra no Collège de France, intitulou-a, ele ocupa ela a partir do finalzinho de 70, né? E ele a intitula História dos Sistemas de Pensamento, ainda muito vinculado à sua perspectiva arqueológica, embora ele já tivesse identificado que ela tinha chegado à sua exaustão. Mas a perspectiva dele era muito próxima disso, até para dar uma certa sequência ao professor que ele substitui nessa cátedra. Agora, o que é interessante é que ele publica um opúsculo, um livrinho minúsculo, A Ordem do Discurso. Deixa eu pegar ele aqui. Ele é realmente muito pequenininho que eu não estou nem enxergando. Bem, eu mostro para vocês na aula da sexta. Ele é tão fininho e pequeno que desapareceu aqui no meio das demais publicações. Mas depois eu mostro ele para vocês. É uma coisinha de nem 50 páginas, mas é um tijolo denso, porque ali ele prefigura toda uma modificação metodológica e teórica na obra e apresenta um discurso do que ele vai desenvolver pelo menos os 5 anos subsequentes. O que acontece além disso? De 71 em diante, Foucault começa a ministrar seus cursos, eu vou mostrar eles para vocês daqui a pouco, eu tenho a maior parte deles aqui. E como é que são esses cursos, pessoal? Para quem tiver familiaridade com psicologia, especialmente psicanálise, o Jacques Lacan era conhecido pelos seus cursos no Collège de France, que constituem a maior parte dos seus escritos. Então, que são os seminários do Lacan, que o Foucault assistia, e
o que é interessante desse formato é que é uma linguagem mais oral, então são aulas, e você consegue ver um pouco mais de como o autor pensa. É um pouco um esboço das obras que ele vai publicar. Várias das obras do Foucault estão, em alguns casos, quase literalmente desenvolvidas nos cursos do ano que ele proferiu, porque os cursos eram proferidos no início do ano. Então as publicações geralmente eram da metade para o fim, pelo menos as dele, desse período. E o que acontece? De 71 a 75, uma das preocupações principais do Foucault deixou de ser tanto a ciência propriamente dita e as ciências constituídas, mas sim as práticas, especialmente as práticas punitivas, e uma coisa que é um pouco perplexificante para ele, que é um tema que ele não dominava naquele momento, ele já tinha estudado um pouco isso, fala indiretamente, mas não tão frontalmente, não é abordado tão frontalmente por ele. E o que é curioso é que ele identifica que as práticas aconteciam, por exemplo, as pessoas são presas, sem que houvesse nenhum discurso fundamentando isso. O discurso não é anterior à prática de punição. Parece que primeiro começa a se encarcerar pessoas e muito tempo depois é que se estabelece ou se cria qualquer tipo de justificativa para tanto. O que geralmente causa bastante perplexidade, especialmente nas oportunidades que eu tive de discutir isso com profissionais da área jurídica, do direito. Então, não há uma fundamentação prévia para depois a aplicação da pena prisional. Não, ela se generaliza e depois ela é justificada. Mais de 100 anos depois, eu diria. E nesse período, de 71 a 75, ele constitui, junto com outros colegas, o Vidal-Naquet, o mais conhecido deles, o Grupo de Informação sobre Prisões, que é um grupo de pesquisa. E um grupo grande, que tem várias sedes, chegou a ter mais de 2.000 membros, e a preocupação dele, notem, é uma preocupação bastante engajada. A preocupação dele, ele começa a dizer nesse momento que o interesse dele é fazer uma história do presente. Ou seja, as obras dele, especialmente a partir de então, visam compreender práticas que são realizadas no presente, práticas institucionais, sobretudo, mas tentando mostrar a sua arbitrariedade e o fato de que elas não são eternas, porque elas há pouco tempo não existiam. É o que ele faz, especialmente nessa obra, que é possivelmente a mais conhecida dele, publicada em 75, que é Vigiar e Punir. E nesse período ele se torna um autor mais lido, passa a ser mais frequentado e, sobretudo, tem maior impacto fora da França, especialmente por essa guinada para a discussão do poder que ele começa a empreender nos seus cursos inicialmente, e é convidado para ministrar alguns cursos no Brasil. Um deles eu separei para vocês, que é esse, A Verdade e as Formas Jurídicas, que foram aulas ministradas por ele em 73 na PUC do Rio de Janeiro e posteriormente compiladas nessa obra. É interessante porque aqui vocês veem, eu acho isso a melhor introdução para o pensamento dele, especialmente para compreender o Vigiar e Punir, porque nela nós vemos uma síntese do que seria assim o bastidores do Vigiar e Punir, aquilo que vai se constituir na obra. Então, e ele dá uma estendida disso, ele começa o texto inicial, é fantástico o modo como ele apresenta isso na primeira aula, porque ele faz um resgate do Nietzsche que poucas vezes é tão claro e tão didático. Isso não aparece na maior parte dos demais escritos dele. Então vale muito a pena a leitura desse aqui para compreender a própria perspectiva genealógica do Michel Foucault. Existe um outro texto que é desse período também, que se chama de Nietzsche, Genealogia e História, mas ele é bem mais formalizado. Ele não é tão didático, talvez porque não tivesse esse formato de aula. E o Foucault é conhecido por dar boas aulas. Né? Ele vai também ao Japão, onde ele medita com monges, ele tem algumas experiências diferentes, aos Estados Unidos, onde dizem que em 75 ele foi aos Estados Unidos e
fez lá uma viagem usando alucinógeno que ele considerou uma experiência muito importante na vida dele e que mudou a forma dele pensar várias coisas sobre subjetividade, sobre si. Então, há quem chegue a reportar o último momento de sua obra a essa experiência. Eu acho que é um pouco demais, talvez com as ressignificações dele tudo bem, mas eu honestamente sou um pouco cético quanto a isso. Em 76, então ele publica Vigiar e Punir em 75, que tem muito do que aparece no curso em Defesa da Sociedade. Já tem algo ali. No Vigiar e Punir, Defesa da Sociedade e a História de Sexualidade, o primeiro, A Vontade de Saber. Esse é o volume 1. Ele prevê que vão haver 7 volumes, que ele vai se dedicar a toda a construção da história de sexualidade, ao interesse dele, a partir de então, mas ele muda de ideia. E isso começa gradualmente a aparecer nos cursos subsequentes. Há um certo fechamento de perspectiva dele nesse momento, nesse curso específico. Ele para a sua discussão sobre esse tema específico das prisões, ele já dá um salto indo para a sexualidade e restabelece uma série de coisas. Ele incorpora boa parte da discussão final que ele dá no curso em Defesa da Sociedade, apresentando ali uma perspectiva diferente, sintetizando várias das aulas que ele ministra sobre o poder, embora eu acho que é mais interessante ler em Defesa da Sociedade e depois ler História de Sexualidade. Dá para entender não apenas aquilo que ele propõe em História de Sexualidade, mas também a fundamentação que ele dá à obra em Defesa da Sociedade. Há toda uma discussão sobre poder e teoria hobbesiana, maquiavélica, poder soberano ali, que eu vou apresentar de modo sintético aqui para vocês, mas que eu acho que vale a pena ser frequentada na obra propriamente dita. Foucault, então, segue ministrando seus cursos ao longo da década de 70, até posteriormente a publicação da História da Sexualidade, mas há um hiato de publicações dele, que hoje em dia não se pensa mais em hiato, porque, bem, nós temos acesso a todos os cursos e aos ditos escritos, aqueles 10 volumes que nós temos a edição em português, que eu já mencionei na aula anterior. Então há muita produção dele, há muitas entrevistas, tá? Basicamente tudo que ele fez está registrado. Então, tudo que ele fez publicamente, publicou enquanto texto, comentário, prefácio, entrevista, além dos cursos. Então, agora dá para acompanhar um pouco mais essa trajetória intelectual. Mas quando tínhamos acesso apenas aos livros dele, até o início dos anos 90, antes dos cursos começarem a ser publicados, havia um pouco até uma preocupação, assim, não eram muito conhecidos os temas dos cursos. Bem, o que aconteceu de 76 até 84? Que grande guinada teórica ele deu. E, de fato, embora a gente não vá aprofundar isso aqui, nosso objeto é a genealogia, o Foucault gradualmente vai se direcionando para uma discussão sobre biopolítica, ou sobre aquilo que seria o momento contemporâneo e a concepção do sujeito contemporânea, mas para fazer isso ele volta aos gregos. E antes disso ele faz uma discussão sobre liberalismo, o ordoliberalismo ou neoliberalismo, como posteriormente vai ser chamado. Então há uma série de problemas até nas leituras disso, dos anos 90 sobretudo, e confusões. Há muitas leituras possíveis do Foucault. Eu me arrisco a dizer que algumas delas são bem criativas, para não dizer francamente equivocadas ou mal intencionadas, mas enfim, o autor presta-se a isso. Muito menos que o Nietzsche, mas sim, há margem para ler o Foucault a partir de diferentes referências. Agora, um erro comum que eu gostaria de adverti-los desde o início, advertir todos vocês e todos vocês, é que não confundir aquilo que Foucault descreve como prescrição. Então, quando ele diz que, por exemplo, no Vigiar e Punir, eu já ouvi isso de diretor de presídio, porque a prisão é a odiosa solução da qual não podemos abrir mão. Isso é o que se pensa no início do 19, não agora. Isso não é uma justificativa para a existência das prisões, muito pelo contrário. Isso é um objeto de crítica do Foucault. Uma passagem literalmente não só fora de contexto,
mas que ele está descrevendo algo, não dizendo que sim, nós precisamos das prisões e não podemos prescindir delas. Então, há problemas dessa ordem. Nos anos 80, Foucault é pop, ele vai para os Estados Unidos, ele segue ministrando seus cursos na França, e ele tinha um companheiro em vida, que eles estabeleciam uma relação não monogâmica, e que depois foi o que herdou os direitos da publicação das obras, e até permitiu agora, recentemente, a publicação do 4º volume, que havia uma cláusula estatutária do Foucault dizendo que não poderia haver obras póstumas, mas, enfim, o que mais a gente tem, se a gente for contar a quantidade de páginas póstumas publicadas, é muito maior do que a de páginas publicadas em vida. Então, isso meio que perdeu o sentido. De toda forma, Foucault segue com esse companheiro que ele tinha, embora não fosse oficialmente, civilmente aceito. Tem toda a discussão legislativa da época, na França e no mundo afora. Mas, de toda maneira, o que é interessante é que ele vai para os Estados Unidos, passa boa parte desses anos, de 80 a 84, nos Estados Unidos, de 80 a 83, sobretudo, ministrando cursos, especialmente como professor visitante na Universidade de Berkeley. E o que é interessante em Berkeley? Howard Becker, Irving Goffman e vários outros professores da linha conhecida como Labeling Approach, para aqueles que conhecem a teoria do etiquetamento, aquela discussão sobre estigma do Goffman, ou os outsiders do Becker, embora fossem obras até anteriores a essas do Foucault dos anos 70, estão mais ou menos afinadas. Há uma certa consonância entre ambas. E por conta disso, e por conta da tradução do Michel Foucault para o inglês, numa obra chamada Power Knowledge, com um extenso prefácio do Colin Gordon, que é um dos mais importantes responsáveis pela popularização do Michel Foucault nos Estados Unidos, ele acaba sendo convidado para ministrar cursos em diversas universidades e conhece tanto a cena dos guetos gays em São Francisco, movimento BDSM, discute uma série de coisas que tem relação com isso ali, no início dos anos 80, e em paralelo o que ele fazia nos seus cursos na França, embora para ele isso tivesse direta relação. E ele via ali uma potencialidade muito interessante. Ele ficou tão conhecido nesse período que ele acabou sendo mencionado até na Time Magazine, que era uma revista que não dizia respeito a intelectuais. Raramente aparecia alguma figura intelectual nas suas páginas. E em 84, meados do ano de 84, Foucault segue trabalhando. Em 83 ele fica com uma tosse seca, parece que tem uma infecção pulmonar, depois acham que é câncer, ninguém sabe direito do que ele morre em 84, mas ele tem um quadro que se agrava rapidamente, tem uma sepsis e morre. E identifica-se a época, ou é divulgado depois, isso eu não tenho muita certeza, nas biografias da época não aparece, nem nos obituários, ele morre. A morte dele é lamentada mesmo por seus adversários teóricos, porque mesmo com o Habermas, que tem várias polêmicas e críticas ao Foucault, o Habermas escreve uma memória, um obituário muito elogioso ao Foucault, dizendo, mais um justo que morre. É muito lamentada essa perda precoce, e talvez por conta disso tenha se remexido tanto a produção dele, os cursos, e ele seja um autor que tenha tanto eco até hoje, não só no Brasil como no mundo. Agora, o que é interessante, falando muito rapidamente sobre a recepção do Foucault. No Brasil, provavelmente uma das obras mais conhecidas, além do Vigiar e Punir, é Microfísica do Poder, que é essa obra aqui, que é uma obra que compila uma série de textos do Michel Foucault. Ela foi organizada e revisada pelo Roberto Machado, que foi nós já lemos um pouco do Roberto Machado aqui quando lemos Nietzsche. Roberto Machado é um filósofo, ele é orientando do Foucault, e posteriormente ele faz uma publicação muito importante para os estudos sobre história da medicina e história da saúde no Brasil, que é essa aqui, que se chama Da Nação da Norma. Essa publicação, pessoal, é de 78.
E é mais ou menos nesse contexto, a primeira edição do Microfísica do Poder é mais ou menos essa época também, deixa eu até ver, 79. 78 sai da Nação da Norma, 79 sai o Microfísica do Poder, que é uma compilação. Não existe esse Microfísica do Poder. Isso é uma compilação de textos de diferentes períodos da obra do Foucault, selecionados pelo Roberto Machado. E, enfim, a discussão que nós temos e a entrada do Foucault no Brasil é muito pelo Roberto Machado e muito pela discussão da própria psicologia numa leitura de matriz da antipsiquiatria. Isso é um problema? Não, e é ótimo que ele tenha sido conhecido. Mas eu diria que hoje em dia, com a disponibilidade dos ditos escritos, eu não recomendaria que vocês começassem lendo Foucault pelo Microfísica do Poder. Isso é minha preferência pessoal. Porque a tradução é diferente, alguns termos são diferentes, não há datação dos textos, então dá uma aparência de uniformidade para textos que são muito distintos. E de tipos distintos, tem entrevista do lado de textos publicados pelo próprio Foucault, textos que são mais orais e outros que entrevista, mesa redonda. Então é meio estranho, não recomendaria. Eu acho mais interessante a publicação dos ditos escritos, onde constam os mesmos textos. Alguns com umas pequenas diferenças de tradução, até no título, porque foram os mesmos tradutores e é o mesmo organizador que faz um trabalho fantástico. Então, sim, é bem mais caro você comprar todos os livros do ditos escritos, ao invés de pegar só a partir do Microfísica do Poder. Ok, concordo. Mas, no entanto, é possível hoje em dia ter acesso a essas obras em bibliotecas, enfim, das mais diversas maneiras. E eu prefiro sempre, recomendo sempre, que tente-se usar a tradução deles no ditos escritos. Sem demérito à leitura do Roberto Machado, mas ela é uma leitura introdutória que foi importante no momento que foi feita, mais do que reporte assim, ao pensamento do Foucault, do próprio autor. Há quem diga que o próprio da Nação da Norma foi visto como Foucaultiano demais pelo próprio Foucault. Isso não é objeto da nossa discussão aqui, mas sim, ele tem, da Nação da Norma, embora tenha uma pesquisa histórica interessantíssima, algumas das hipóteses explicativas da Nação da Norma são bastante limitadas. E tem problemas metodológicos mesmo. Então, não vamos entrar nos pormenores aqui. Qualquer coisa a gente pode discutir isso na nossa aula síncrona, eu posso precisar isso melhor com vocês. Aqui pegando o quadro das obras, novamente eu grifei em vermelho as que são referentes a esse ao segundo e ao terceiro períodos, né? Então, o que vem depois. Se nós fôssemos pegar apenas as obras do período genealógico, aqui nós teríamos a Ordem do Discurso, Vigiar e Punir, e História e Sexualidade, volume 1. São as duas que eu vou discutir, são só o Vigiar e Punir e História da Sexualidade, volume 1, a Vontade de Saber. O Uso dos Prazeres, o Cuidado de Si, os outros 2 volumes da História e Sexualidade. E boa parte dos ditos escritos, a maior parte, não a maior parte, mas boa parte também dos cursos do Foucault são referentes ao terceiro momento. Então, isso daqui é o que não é genealogia, tá? Que está grifado em vermelho. Até o curioso é esse texto, A Desordem das Famílias, que ele escreveu com Arlette Farge, que eu acho fantástico para entender as letras de cachê. Ele é um texto que diz muito mais respeito ao Vigiar e Punir, porque ele está falando das cartas ao rei que eram enviadas pelas famílias, ou por vizinhos, ou, enfim, por qualquer pessoa, ao rei da França para que alguém fosse aprisionado na Bastilha. Não era por conta de processo penal que as pessoas iam para a Bastilha. Então, e o rei não tinha polícia, né? Ele não mandava alguém atrás lá investigar. Não, era por denúncia das próprias pessoas. Então, isso é muito interessante. Essa obra, por algum motivo, eu nunca vi tradução nem do Herculine Barbin, nem do A Desordem das Famílias para o português, que são 2 obras interessantes. O Hercule Barbin é mais uma apresentação mesmo, não é um livro escrito pelo Foucault, é só um prefácio, uma apresentação. Tem um outro desse mesmo período sobre esse tema. Mas A Desordem das Famílias, sim, é algo que ele trabalha junto com a Arlette Farge, que
Eu acho, honestamente, eu acho bem interessante, sobretudo para quem estuda tanto história quanto famílias. Aqui estão os cursos do Foucault. Eles são esses daqui, pessoal. Então, nós temos aqui aulas sobre a vontade de saber, teorias de instituições penais, a sociedade punitiva, o poder psiquiátrico, os anormais, em defesa da sociedade, que é esse menorzinho aqui, mas que é central para a discussão genealógica. Teve um ano sabático, veja que coisa maravilhosa, né? Lembra até aquelas licenças-prêmio que algum dia existiram no Brasil para professor. Nascimento da biopolítica, segurança, território e população, não está aqui, mas é o curso 77. Nascimento da biopolítica, do governo dos vivos, subjetividade e verdade, hermenêutica do sujeito, governo de si dos outros, a coragem da verdade. E ainda teve um que saiu aqui em português, que foi um outro curso, para além do Collège de France que ele deu, que foi esse mal fazer, dizer verdadeiro. Os últimos 4 aqui, além desse mal fazer, dizer verdadeiro, são os referentes especificamente à discussão sobre ética. A partir do subjetividade e verdade, ele faz esse retorno direto aos gregos. Esse período aqui do segurança, território e população, nascimento da biopolítica e do governo dos vivos, é um momento em que o Foucault aprofunda a discussão sobre genealogia e desenvolve mais as discussões sobre biopolítica, que é um conceito que a gente não vai aprofundar aqui hoje. O que eu vou tentar discutir com vocês é só esse período até 76, com mais ênfase, para diferenciar algumas das características e conceitos principais do Foucault em referência a o que ele chama de poder-saber, ou a essa distinção que nos diz mais respeito na epistemologia, que é, afinal de contas, é algo que ele diz até as últimas entrevistas dele, ainda em 84. Ele não é um relativista da verdade. O que ele está interessado em compreender é como a verdade se constitui enquanto discurso, sobretudo científico. Esse é o ponto do Foucault. E o que ele identifica não é por critérios internos à própria ciência. Algo que a gente já viu aqui muito proximamente, em termos bem abstratos, com Thomas Kuhn. Mas o modo como Foucault apresenta é diferente, até porque o Foucault não procura fundamentar, essa é a principal diferença dele, ele não procura apenas fundamentar os seus debates, a sua genealogia, a partir dos grandes teóricos, mas sim de autores menores, de autores desconhecidos, de autores que sequer eram citados antes de mencionados nos próprios livros do Foucault. Assim como ele aborda muito práticas punitivas, práticas institucionais, algo que lembra, às vezes, um pouco o modo como Norbert Elias trabalha lá os manuais de boas maneiras, guias de etiqueta. Lembra um pouco, embora seja bem diferente o tipo de abordagem que o Foucault faz. Então, nesse aspecto aqui, pessoal, e aqui grifando especificamente essas obras, o História da Loucura aparece em todos os 3 períodos, porque Foucault pensa ele nos 3 períodos. Aqui nós temos História da Loucura, peço desculpas que ficou repetido ali, eu vou ajeitar isso nesse slide depois. Vigiar e Punir e História de Sexualidade, volume 1. Basicamente, Vigiar e Punir e História de Sexualidade, volume 1 são onde ele especificamente discute isso. Isso o quê? O foco dessas obras são o que antes ele chamava de práticas não discursivas. Ele passa então a chamá-las de poder. O que antes era prática não discursiva, ele repensa a partir do conceito de poder. E o poder é entendido no aspecto positivo ou produtivo, que em aliança com o saber, por isso a díade, né, poder saber, se exerce sobre os corpos, tornando os corpos dóceis, o que é uma pré-condição para o eficaz governo das populações. A discussão toda diz respeito a isso, nesse Foucault, que discute o poder. Então, para ele mesmo, a discussão dele se dá sobre o que ele chama de sujeitos de ação de uns sobre os outros. Ele chega a desenvolver um conceito que ele chama de governamentalidade, que a gente pode pensar como mentalidade de governamento. Há autores como Mitchell Dean que contemporaneamente empregam essa categoria e ela tem sido repensada de modo muito interessante para pensar uma série de processos contemporâneos, desde prescrições médicas até os aplicativos de monitoramento corporal
digital. Esses, como por exemplo o oxímetro, né, que está muito em moda em função da pandemia, mas sobretudo os aplicativos que fazem ali um check-up em tempo real da sua pulsação, das suas condições, te avisam que pode haver alguma alteração orgânica. Eles são mais comumente empregados por quem faz corrida e usa smartphone ou smartwatch para monitorar o seu próprio corpo. A autora que discute isso é a Deborah Lupton, uma australiana que discute Foucault e saúde desde os anos 90. Aqui, apenas retomando, né, a discussão da arqueologia é essa, pessoal. E o que eu acho interessante destacar é isso. As estratégias, que são essa discussão que é um pouco o que fica fora da arqueologia, o que mostra a limitação da arqueologia e reflete nas práticas não discursivas, por isso esses tracejados aqui, é o que a formação discursiva não dá muito conta, faz parte dela, mas extravasa, é o que vai constituir o eixo da discussão do poder na genealogia. Como é que ele trabalha, então, o vigiar e punir? O que ele faz? Qual é o objeto dele no vigiar e punir? Ele descreve a sucessão dos dispositivos. O que são dispositivos para o Foucault? Isso não é nenhum conceito hermético, não. Dispositivo é tão somente articulação entre poder e saber. O dispositivo é observado onde se articula poder e saber. Ele discute esses dispositivos, ele os designa como inquérito e exame, especialmente no livro Vigiar e Punir. Ele usa essas categorias. O inquérito, muito mais pensando o suplício, e o exame como a forma de punição que incide não mais sobre o corpo do condenado, mas sim sobre sua alma. Essa alma não pensada aqui religiosamente, mas embora tenha uma relação com a pena, o pecado, uma série de associações religiosas meio inevitáveis, mas a ideia da alma é uma alma enquanto efeito político, enquanto efeito de poder. Essa subjetividade introspectiva. É isso, essa dimensão, que é essa alma do sujeito, para o Foucault. O modo como ele faz isso, né? O caminho que ele segue, o método, no sentido etimológico, como já mencionei na última aula. Uma analítica genealógica baseada em 3 premissas fundamentais. Essas 3 premissas estão no Vigiar e Punir, de modo relativamente claro, embora elas sejam retomadas de modo ainda mais didático, a meu ver, em Defesa da Sociedade. A primeira premissa é: a história não é mobilizada por nenhum sujeito subjacente. E aqui é uma ruptura bem evidente com boa parte das linhagens históricas daquele período, especialmente com uma certa linhagem de leitura histórica alinhada ao Jean-Paul Sartre, ou mesmo a uma concepção mais marxiana, ou marxista, como preferirem. Ambas têm um débito nesse sentido. Então, não se trataria mais de fazer com que os operários, ou os estudantes, ou as classes oprimidas se tornassem sujeitos à sua própria história. Porque, segundo Foucault, não há um sujeito subjacente a ser resgatado na história. E aqui começam os problemas, não para o Foucault, mas que ele procura abordar. A abordagem dele metodologicamente é distinta. Segundo, o poder, em suas diferentes manifestações, deve ser estudado a partir dos seus efeitos. Portanto, o corpo é o foco privilegiado do genealogista. Especialmente esse corpo físico, no caso do suplício, eu já vou explicar o que é o suplício, e posteriormente essa alma, quando a punição não incide mais sobre o corpo, mas sim sobre a alma do condenado. Terceiro componente: poder e saber não podem ser compreendidos externamente, mas sim como articulação que constitui dispositivos específicos. Isso é o essencial, pessoal. E quando se fala poder e saber, não é o poder, o saber que está a serviço do poder, ou o saber que planeja uma certa prática, uma certa estratégia de poder. Não há uma precedência. As duas coisas acontecem muito uma em função da outra, e é difícil dizer onde uma começa e a outra termina. Então também não entra nesse debate conspiratório assim, a burguesia então configurou-se dessa maneira e usou os psiquiatras para enclausurar
os pobres. Não, não é assim. Ah, mas então como é que é? As coisas vão acontecendo e posteriormente você tenta explicá-las, ou ao mesmo tempo, por meio que afinidade eletiva, para usar o termo weberiano, elas vão acontecendo. Então, por isso que eu digo, é método muito entre aspas aqui. Foucault não é nada ortodoxo quanto a isso. Em cada livro ele retoma outros preceitos metodológicos. Mas é interessante o modo como ele sai de uma concepção de poder apenas baseada na soberania e procura observar não o poder a partir do Estado, que seria a instância legítima de manifestação do poder, mas o poder a partir dos seus efeitos mesmo, a partir das práticas. Ele olha para as práticas e tenta ali identificar onde se dá o poder, como se dá o poder. Embora não sejam pesquisas nem historiograficamente sistemáticas, nem empiricamente sistemáticas. É um tipo de ensaio documental estranho que o Foucault faz. Então não tem nada de ortodoxo, pessoal. Por isso que não dá para afirmar que existe um método muito claro, uma parte lá, olha, eu vou falar aqui, eu usei tantos levantamentos a partir de tais fontes, isso que a gente é obrigado fazendo na dissertação. Não, Foucault não faz nada disso. Tese principal que ele acaba alcançando ao final da obra. A prisão não surge com base em um discurso que a justifique, mas sim com base na sua funcionalidade em produzir um número crescente de delinquentes que são a sua própria razão de existir. Então quer dizer que a prisão é um pouco como aquela história do Barão de Munchausen, né? Ele está no pântano e ele sai do pântano puxando-se pelo próprio cabelo. Não, o caso dele não é imaginário. O Barão de Munchausen tem um cabelo longo, né? É o que não tem. Sim, é mais ou menos isso. Tá, mas isso é uma tautologia, isso não faz sentido. Não, mas é isso que acontece. Operando através de um programa explícito. Por que programa explícito? Diferente dos tipos ideais pensados pelo pesquisador, segundo Max Weber, programa explícito, pessoal, diz respeito a um manual, algo que é escrito para ser cumprido. O panóptico, do Bentham, é um manual. Existe um livro chamado O Panóptico, no qual Bentham apresenta lá um princípio revolucionário do ponto de vista arquitetônico para os mais diversos tipos de instituição, que iam fazer com que se economizasse muito com o funcionário, adotando aquela disposição que eu vou daqui a pouquinho explicar para vocês. Então, o panóptico é um programa explícito. Ou o modelo da cidade em quarentena é um programa explícito. A cidade que tem peste. A ideia de deixar todas as casinhas fechadas, todo mundo enclausurado, vai lá o fiscal, bate porta em porta, para ver se tem alguém infectado, se tiver, isola daquelas pessoas para evitar que a peste se espalhe. O modelo da cidade em quarentena é esse, que é um modelo ainda anterior, ainda medieval, anterior ao do panóptico. Mas que é um modelo que visa administrar uma crise sanitária, uma crise de saúde. E o que é interessante é que esse programa explícito, ele chama de panoptismo, que é baseado no modelo do panóptico do Jeremy Bentham. Jeremy Bentham é um amigo do pai do Stuart Mill, que é utilitarista. Então a ideia do Bentham é minimizar custos, maximizar benefícios. Minimizar quantidade de pessoas, de funcionários necessários para vigiar uma certa população e maximizar os benefícios, fazer com que todos ajam como se estivessem sendo vigiados o tempo todo. E não é restrito ao modelo carcerário o panoptismo. Ao carcerário, como Foucault designa nessa obra, né, Vigiar e Punir, um capítulo chamado Carcerário. Mas ele usa isso como modelo para pensar. Assim como o panóptico é algo que pode ser empregado em diversas formas de instituição, ele pensa para escolas, ele pensa para hospitais, ele pensa para manicômios propriamente, embora ele tenha sido empregado efetivamente e com mais, eu diria assim, talvez com mais entusiasmo nos Estados Unidos. É um dos lugares onde mais estão preservadas instituições panópticas, sobretudo prisões, mas variações delas também eram adaptadas em outros lugares. A vontade de saber. Aqui o Foucault muda de foco
e ele procura estudar o que ele chama de técnicas copolimorfas do poder, que incidem sobre o sexo colocado em discurso de modo a revelar a vontade de saber, que serve de suporte ou instrumento de tais discursos ou de tais silêncios. Como assim? Isso é que talvez seja uma das passagens mais interessantes e entusiasmantes do Foucault. Vocês já devem ter ouvido falar que há muita repressão no período vitoriano, a sexualidade era reprimida, as mulheres tinham que andar de espartilho, ninguém podia falar de sexo, e isso era horrível. Mais ou menos, vai dizer o Foucault. O que ele nos apresenta é: nunca antes sexo foi tão importante, mesmo que não se falasse sobre ele. E começa a se constituir espaços nos quais se fala explicitamente sobre isso. Ou seja, o Foucault resgata aqui a sua formação psicológica e, sobretudo, psicanalítica. Ele tinha uma sólida formação psicanalítica. E o fato das próprias teorias freudianas surgirem nesse momento. E o Freud tem muitos autores com os quais ele dialoga. Não é o Freud que é um pervertido sexual, pensa que tudo é sexo. Não. Havelock Ellis, Krafft Ebing, vários outros autores discutem sexualidade nesse momento. Então, Freud é talvez o mais bem-sucedido deles, em constituir um modelo e uma escola de autores, desses autores do final do século XIX. Por isso, o Foucault apresenta o método, o caminho que ele segue ele parte da chamada hipótese repressiva, avaliando o alcance explicativo dessa chamada hipótese repressiva do período vitoriano, e constata que para conceber a relação entre sexo e poder, não se pode conceber o poder negativamente, algo similar ao que ele já tinha feito em Vigiar e Punir. Ele dedica uma parte do livro ao método, o que é muito interessante, porque ele explica as proposições e prescrições da prudência, como eles as chamam, segundo as quais propõe que o poder seja estudado a partir de suas objetivações. Então, para pensar genealogia, talvez o início da vontade de saber seja o melhor texto do ponto de vista didático, assim, para entender como é que faz genealogia, segundo Foucault. A tese principal a qual ele chega: a partir da avaliação da hipótese repressiva e dos recursos metodológicos empregados, ele formula a noção de biopoder, baseando-se simultaneamente no controle dos corpos individuais, através da disciplinarização e do controle da espécie, concebida como população. O alvo do biopoder é essa dupla articulação, ou seja, todos e cada um. Existe um texto lindo dele chamado Omnes Singulati, lindo, mas não muito didático, no qual ele desenvolve essa tese. E aqui vocês podem observar dois aspectos da teoria do poder revinculada ao saber do Foucault. Há uma dimensão dela que incide mais sobre o sujeito individual. É o que ele discute no caso das práticas carcerárias, do panoptismo e do carcerário, pensando nesse encapsulamento, nessa sujeição, na produção política de sujeitos. Fazer com que alguém seja uma pessoa específica. A própria noção de indivíduo e de personalidade são noções muito recentes. Só era uma personalidade, até o início do século XIX, alguém que tinha iminência. Essa ideia da construção de si, de uma história de si, de um diário pessoal, esse voltar-se, dobrar-se sobre si próprio, é uma constituição muito recente. Como um projeto político disseminado. Isso antes era reservado aos césares, aos pensadores ali, como um religioso que escrevia sobre si para colocar em análise os seus próprios pensamentos e identificar até que ponto, quais eram as suas fontes de tentação, esse tipo de coisa. E não como projeto político para pensar isso como um modelo de controle de toda a população. E ele observa como a sexualidade e a verdade sobre a sexualidade tem relação com isso. Não existe uma categoria homossexualidade antes do final do XIX. Até então se fala em pecado, pederastia, sodomia, o que quer que fosse. As referências eram religiosas e bíblicas. E não é possível pensar, na Grécia havia homossexualidade. Não, na Grécia não havia homossexualidade. Práticas eróticas envolvendo pessoas do mesmo gênero, homens com homens, sim. E provavelmente mulheres com mulheres, embora se falasse menos disso. Porque as mulheres escreviam menos, então não ficou registro disso. Embora haja
parcos escritos preservados desse período. Agora, o que é interessante é não tanto a documentação, até porque há muitas críticas a esses trabalhos ulteriores do Foucault, por parte dos historiadores, com toda razão, por conta das suas imprecisões. Ele não era um helenista. Tinha amigos helenistas, não era helenista. No entanto, a despeito disso, a tese, a hipótese explicativa dele é bastante interessante. Então, alguns elementos do conceito de poder do nosso camarada Michel Foucault. Destacando aqui de modo mais sintético, pessoal. Ele elabora o conceito de poder a partir dos conceitos de força e potência segundo Nietzsche, que é aquilo que a gente já discutiu, embora indiretamente aqui. Sendo assim, o poder não é em si, ele não é algo, não existe um poder parado específico, mas é em relação a. E da mesma maneira que ele não é em si, mas em relação a, ele não é um em si, ele é um para si, se a gente fosse pensar no modelo sartreano ou fenomenológico, mas não é esse o ponto. E segundo ponto, ele não é algo, mas um agir sobre. Ele só é identificado no momento que ele é exercido. Ele é exercido e ele só é exercido em relação. Em relações. Então, com isso, ele abre mão da discussão do poder soberano. Ou melhor, a categoria poder pensada pelo Foucault mostra que o poder soberano é uma manifestação específica das relações de poder. Não é a forma de poder por excelência. Desse modo, não há uma essência do poder, mas configurações específicas, variáveis ao longo das diferentes relações entre os sujeitos estabelecidas. E eu poderia complementar aqui da própria institucionalização delas. Né? Então, isso é um dos problemas, talvez seja um dos motivos pelos quais Foucault raramente é lido pelos cientistas políticos, porque partem já da instituição. Então, eles não se interessam muito na institucionalização, na formulação das leis, sim, mas não das práticas que resultam em leis. A perspectiva genealógica implica tomar as relações de poder a partir das práticas, o que ele chama de epistemes, lá nas Palavras e as Coisas, no período arqueológico, e depois os positivos, mas fora do enquadramento jurídico, empregando a inversão do aforismo do Clausewitz. Karl von Clausewitz é autor de um texto clássico, sobretudo lido pelo pessoal das relações internacionais, que se chama Da Guerra, no qual ele apresenta aquilo que é chamado aforismo de Clausewitz, que é: a guerra é a política continuada por outros meios. O que o Foucault sugere é: a política é a guerra continuada por outros meios. Ou seja, ele adota a guerra como modelo. A política é a guerra tornada um processo civilizado. E aqui, notem, Clausewitz não está pensando em guerra total, guerra como aniquilação do adversário. Guerra é instrumental para o Clausewitz. A perspectiva do Clausewitz é de que a guerra serve para você alcançar algum objetivo. Você quer romper um bloqueio comercial, você quer reincorporar um território ou adquirir um território que é de um país vizinho, por conta dos seus recursos ou da sua própria população, que são recursos. Você não quer matar a população, você quer incorporar essa população. Então, e é isso que Foucault pensa para tentar pensar, a partir da guerra, os modelos de relação. De uma forma um pouco diferente, o Charles Tilly faz isso na sua leitura, muito influenciado pelo Max Weber e pelo escrito sobre guerra do Max Weber. Mas há toda uma outra discussão, e aí vocês procurem os colegas extremamente cuidadosos, que têm disciplinas especificamente voltadas para esses temas. Tanto aqui na UFSM quanto em outras universidades. Sobretudo nos cursos da RI, há um debate mais detalhado sobre isso, do que nas ciências sociais em geral. A proposta dessa abordagem do Foucault é compreender tecnologias de poder específicas, tanto em seus meios, táticas, quanto em seus fins, estratégias. Táticas e estratégias também são tomadas dessa linguagem empregada na guerra. Tática é a adaptação ao adversário no calor da batalha. A estratégia é o plano de ação empregado para pensar a guerra como todo. As principais categorias analíticas do período genealógico aqui e do arqueológico, aqui eu adicionei naquele modelo anterior, naquele esquema anterior,
uma legenda diferenciando em verde arqueologia, em azul genealogia. As práticas discursivas, que evocam poder, e dispositivos que implicam todas essas categorias, tanto as práticas discursivas quanto as práticas não discursivas. Aquilo que eu mencionava a vocês, práticas discursivas ou epistemes, se a gente for resgatar a discussão das palavras e as coisas, e as práticas não discursivas referentes ao poder. Se vocês pensarem práticas discursivas como saber e práticas não discursivas enquanto poder, isso mais ou menos equivale a esse modelo, a esse conceito de dispositivos posteriormente empregado pelo Foucault. Então, dessa forma, a gente pode pensar a relação entre saber e poder para Foucault, de modo resumido, da seguinte forma. Sob a influência do Nietzsche, Foucault rompe com a tradição platônica de se pensar isoladamente o poder e o saber. Por que tendência platônica, pessoal? A fundamentação da epistemologia ocidental se dá com Platão. E uma das coisas que o Platão faz, isso é uma grande contribuição, e ao mesmo tempo, numa leitura nietzschiana, uma grande limitação, é desvincular a epistemologia de estética e de ética. Então, o Foucault, de alguma maneira, resgata isso. Não na dimensão estética e ética, mas na dimensão política, incorporando o poder. O poder tem relação com aquilo que é reconhecido enquanto saber, concebendo que a própria condição para o reconhecimento de um saber como científico implica em si um exercício de poder. Há disputas no campo científico para definir, afinal de contas, qual vai ser a teoria predominante, ou qual vai ser a teoria hegemônica, para usar o conceito gramsciano, que recorrentemente é empregado nesse contexto. Mas saibam que, se vocês usarem hegemônica, vocês estão incorporando uma outra categoria teórica de outra linhagem, um pouco contraditória com essa proposta aqui. Então, nesse sentido, há essa passagem do Vigiar e Punir, do Foucault, na qual ele diz: não há relação de poder sem que a constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. Novamente, um não antecede cronológico ou logicamente o outro. Um implica a existência do outro. O poder soberano, nesse contexto, como nós podemos pensá-lo? Eu separei nessas categorias aqui, pessoal, só para ficar mais didático, mais fácil de comparar. Então, qual o fundamento do poder soberano? Teoria jurídica do poder. A soberania. De acordo com a perspectiva do Leviatã do Hobbes ou do Príncipe do Maquiavel, a ideia de legitimidade é central aqui. A legitimidade do poder do soberano. Qual a natureza do poder nessa concepção? Isso aqui é do Vigiar e Punir, para ficar claro. O poder soberano é repressivo, negativo, coercitivo por natureza e extremamente dispendioso. Não se está preocupado com quanto custa fazer uma execução pública, um suplício. O salário do algoz que vai ficar lá preocupando-se com manter a vida, estender a vida ao máximo daquele sujeito que está sendo supliciado para que ele pague pelo crime, para demonstrar que o poder soberano é ilimitado. Qual a forma de saber? A Inquisition, muito baseada nas técnicas do Tribunal do Santo Ofício, mas aqui é importante distinguir. A Inquisition é o fundamento, sobretudo das práticas, empregadas com base nesse saber. E é um saber que diz respeito a produzir dor sem matar, mais do que tudo. E a produzir verdade a partir dessa dor. Fazer com que o condenado admita a verdade daquilo que os seus algozes desejam. E talvez até acredite nessa verdade. Essa é a perspectiva, pelo menos, da Inquisition. Né? Não importa se a bruxa fez ou não um determinado ritual acreditando em Satã. Importa que a igreja acredita que foi isso que ela fez e que ela, de preferência, admita isso para que a sua alma possa ser purificada pelo fogo, que por acaso vai consumir o seu corpo. Né? Mas isso eram casos extremos do ponto de vista numérico. Tá? Não é toda bruxa que era queimada, até porque era muito dispendioso,
mobilizar o Tribunal do Santo Ofício para queimar uma pessoa. Não era possível que fosse uma prática generalizada. No medievo não era, porque é posterior, é no Renascimento propriamente. O objeto é exercido sobre corpos dos súditos no território que constitui o reino. O poder soberano não é exercido sobre quem não é soberano, sobre quem não é súdito, perdão. As táticas, a lei, não tomada enquanto um código escrito, mas com manifestação da vontade soberana. Não existe código penal, pessoal, durante o reinado do Luís XIV ou do Luís XVI. Não existe. Código penal é uma invenção da Revolução Francesa. Ah, mas existia aquelas codificações consuetudinárias, depois jurisprudenciais, americana, inglesa. Sim, mas não é um código. A ideia de um código penal é a partir de 1810 com a França, que se dissemina pela Europa esse modelo, que é o adotado aqui no Brasil. E a partir do modelo ibérico, né? E em muitos outros países, acho que a maioria dos países europeus hoje em dia. Mas essa lei é apenas uma representação da vontade do rei. O dispositivo onde se aplica esse poder soberano, por excelência, é o suplício. Ele é excepcional, mas ele é a manifestação máxima, no qual não há limite ao poder do soberano e, ao mesmo tempo, até o regicida, ou seja, aquele que mata o rei, que incorpora a lei, ele não mata a lei, porque o regicida pode ser supliciado, restabelecendo a verdade sobre o poder soberano através das 1000 mortes representadas pelo suplício. O supliciado, como o regicida Damiens, que é o caso apresentado na entrada a entrada quase sensacionalista do Vigiar e Punir, que começa com uma imagem que eu vou reproduzir adiante. A ideia é, o poder soberano é a caracterização dele, que o Foucault concebe ao final do Indefesa Sociedade, ele é o poder de fazer morrer e deixar viver. O exercício do poder soberano apenas pode produzir morte. Ele não produz vida. Ele produz vida quando ele não é exercido. Ele produz vida quando ele indulta. Ele permite que viva. Eu te perdoo. É esse o poder soberano. Porque o seu exercício necessariamente é repressivo, negativo. E aquela noção hobbesiana de que a existência desse poder garante paz, porque sabe-se que ele pode ser exercido legitimamente e uma pessoa pode ser executada por ter descumprido essa lei, esse contrato social. Essa é uma imagem do suplício do Damiens. Aqui vocês identificam chumbo derretido, tenazes que eram usadas para dilacerar o corpo, era para prender e girar até arrancar um pedaço da pele. Aí pegava essa colherinha legal, enchia de enxofre ou chumbo derretido, ou primeiro de um, depois o outro, e jogava na ferida aberta. E depois de produzir essa dor, isso é o máximo, né? É o ápice do suplício. Esse sujeito já tinha sofrido por vários dias. Isso não foi feito tudo num dia só. Não é o William Wallace no final do Coração Valente, tá, pessoal? Não é 5 minutos de suplício. 5 horas seria o momento final. Você vai lá, atenasa, faz o sujeito ficar gemendo de dor e prolonga esse sofrimento. Prolonga esse sofrimento, mantém vivo. E aí, ao final, prenderam 4 cavalos, um em cada membro, e arrancaram os membros do sujeito. Claro, não foi muito fácil arrancar os membros, teve que ir lá o algoz dar golpes nos tendões para conseguir soltar, mas isso é o suplício. Não há um limite para o horror, para o poder, e isso é que demonstra que o poder do soberano é ilimitado. Não existe um crime que não possa ser supliciado. O poder disciplinar, por sua vez, que aparece pouco tempo depois nas suas manifestações, descritas aqui no Vigiar e Punir, ao poder soberano. Seu fundamento, a racionalização das artes de governar. Filosoficamente, ele é muito próximo ao utilitarismo, porque a preocupação do poder disciplinar é econômica. Você quer despender menos para produzir mais efeitos. A sua natureza, o poder disciplinar, ele é positivo ou produtivo.
Ou seja, o poder disciplinar visa ensinar ou inculcar disciplina, produzir novas capacidades, visando esse princípio econômico. Qual é a forma mais rápida e fácil de aprender algo? Muitos de vocês podem ter pensado nisso. De que modo eu aprendo inglês, francês, alemão, a dançar, técnicas de defesa pessoal? Isso tudo é disciplina. E aqui fica há uma coisa interessante que é um erro recorrente, observado, pelo menos eu tenho observado ao longo dos anos, lendo trabalhos que procuram incorporar a contribuição do Michel Foucault. O poder disciplinar não é repressivo. A disciplina não opera como uma opressão. Ela não é, na maior parte das vezes, percebida pelo sujeito como opressão. Ela é vista de bom grado, mesmo que ela o restrinja, ela está o ensinando a fazer algo. É esse o caráter positivo ou produtivo do poder disciplinar. Nós não podemos prescindir do poder disciplinar para a vida civilizada que tomamos. Socialização, aprender a viver em sociedade, poderia ser pensado como uma série de estratégias e dispositivos disciplinares. Foucault não está pensando de modo tão geral, tão disciplinado em toda a sociedade. Ele está pensando em instituições específicas, instituições que mais tarde vão ser pensadas pelo Goffman. Na verdade, não mais tarde. Mais tarde serão emparelhadas essas leituras. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz ainda na graduação, eu pensei essas duas coisas para pensar presídio. Mas aqui a gente pode dizer que são paralelas essas duas leituras das instituições totais, embora o Foucault não use esse termo, é o tipo de instituição que ele está imediatamente pensando. E o modo como essa estratégia adotada nas instituições totais tende a ser generalizada para a população como um todo. Não que necessariamente você vai ter uma polícia que vai ficar investigando ou vigiando toda a população o tempo todo. Isso é o sonho distópico da sociedade disciplinar. Numa sociedade como aquela do 1984, onde você tem, do George Orwell, onde você tem lá as teletelas que são obrigatórias e elas ficam lhe vendo o tempo todo, embora você não saiba que se está ou não sendo vigiado. Você opera, você age na sua vida cotidiana como se a todo tempo fosse vigiado. Então, qual é o saber que utiliza ou que se vincula a essa forma de poder? É um saber racionalizado, calculado, científico, visando mobilização de comportamentos e modulação de comportamentos. Ele é econômico. Qual é a forma mais rápida de recarregar um rifle? Qual é a forma mais rápida de desmontar e remontar uma arma? Esses treinamentos militares são manifestações explícitas de poder disciplinar. Os manuais militares, até hoje, são eivados de modelos disciplinares. E o problema é como você vai prescindir deles numa situação de sobrevivência, onde recarregar a arma e conseguir, mesmo que não vá atirar no adversário, mas mostrar para o adversário que está atirando, ou dar cobertura ao seu aliado que quer aí entregar uma mensagem. Estou pensando aqui em situações da guerra de trincheira, da Primeira Guerra Mundial, onde ninguém acertava ninguém na maior parte dos casos, mas era importante continuar atirando para que o outro não colocasse a cabeça para fora da trincheira e aí o batedor ou o mensageiro pudesse correr de um canto para o outro, de uma trincheira para outra, no mesmo lado, por exemplo. O objeto é exercido sobre as almas dos indivíduos, não só dos condenados, mas também dos operários, das costureiras, pacientes, etc. O resultado do seu exercício são os famigerados corpos dóceis. Só que esse é o ponto. O resultado, essa docilização dos corpos, essa socialização, ter alunos que fiquem sentadinhos ali na classe, quietos, ouvindo o professor mesmo, ou a professora, mesmo que não se interessem pelo que é dito, isso é o resultado da aplicação do poder, mas não é o objeto do poder disciplinar. O objeto do poder disciplinar é mudar a própria emoção. Essa docilização é aplacar a rebeldia, abafar, sufocar, aplacar, pacificar essa rebeldia.
E aqui há elementos muito interessantes. Quem estudou em escola religiosa possivelmente deve lembrar que sempre tinha uma imagem, seja do Cristo ou da Virgem Maria, em cima do quadro, numa certa inclinação aproximadamente de, eu diria, 170 a 150 graus na parede. E as crianças, sobretudo em séries iniciais, tendiam a acreditar que a professora ou o professor tinha um olho na nuca, porque se alguém estava conversando com o outro, o professor dizia: fulaninho, fica na sua classe, fulaninho, silêncio, presta atenção, copia a lição do quadro. E como que fazia isso? Bem, aquele quadro era estratégico. Ele funcionava como um panóptico, porque o professor ou professora podia ver os alunos pelo reflexo do quadro. Então é um dispositivo muito simples, mas que tem implicações similares à do panóptico, que daqui a pouquinho vou mostrar os modelos para vocês. Por fim, a tática, como é empregado, normalização, por meio da hierarquização, da taxonomia, do cálculo minucioso, de uma economia dos gestos visando minimização de custos, maximização de resultados em âmbito individual. E um dispositivo que é um programa explícito, o mais conhecido é o panóptico. Aqui há algumas imagens do panóptico. Ele trata-se de uma torre central, que pode ser vista aqui, a torre central. Aqui o ponto de vista das costas de um prisioneiro. Então, o ponto de vista seria uma dessas células individuais aqui. Elas têm, para além da cela ou célula, há um prolongamento da parede, a parede não é lisa, para que não é possível que um prisioneiro, nesse caso, estenda a sua mão ou troque mensagem com o do lado. Então aquilo se estendia por 1 metro adiante, tinha uma parede aqui, 1 metro adiante a cada célula, e em cima também. Então impossibilitava que trocasse mensagens entre um e o outro. E todos eram vistos, era aberto, ou seja, todos eram vistos e ouvidos por aquela pessoa na torre central, e havia um sistema de iluminação em cima que impedia as pessoas de verem, primeiro, se havia alguém lá, segundo, para onde essa pessoa estava olhando. E existia aquele efeito que também é muito comumente utilizado em escola, quando o professor ou professora chama a atenção de um dos alunos, todos os demais se ajeitam na cadeira e ficam direitinho. Aquele clássico fulaninho, e aí todo mundo se ajeita. É basicamente o efeito panóptico. A diferença é, o tempo todo você pode estar sendo visto sem saber se está sendo visto ou não. Então, todo o tempo você deve se portar como se estivesse sendo vigiado. A aplicação desse modelo, bem, sistemas totalitários de diversas ordens já aplicaram, e além desse tipo de sistema, por vezes em sociedades extensas, vocês identificam isso muito nessa série que agora é na Hulu, mas está disponível em alguns canais fechados da televisão ou por outros meios, da The Handmaid's Tale, o conto da Aya. Então, naquele tipo de sociedade ali, dedurar, ou seja, a delação, é importante para a manutenção desse sistema. Não existe privacidade ou individualidade. Todos devem cumprir com os mesmos preceitos. Mas se vocês seguirem a série até o fim, vocês vão ver que esse tipo de sistema, quando adotado dessa maneira, há também muito dispêndio num disciplinamento total. Isso é interessante porque uma forma de poder não substitui por completo a outra. E aí o que nós temos, por fim, biopolítica. Eu vou apenas mencionar isso para fechar esse ciclo, porque eu acho que é assim que a gente consegue entender. O poder soberano acaba dando lugar ao poder disciplinar e à biopolítica. O poder disciplinar diz respeito a essa aplicação individual do poder sobre o indivíduo. E biopolítica diz respeito à aplicação sobre a população. A racionalização das artes é governar, filosoficamente, também próximo ao utilitarismo. A diferença aqui é que se emprega através de estimativas globais, visando a previsão,
não mais o adestramento presente nos corpos por meio das almas. Então, a biopolítica, ela incide sobre outra escala. Ela não está preocupada com os indivíduos. Ela não quer saber se aquele indivíduo vai ou não cumprir com os preceitos, mas se a maior parte das pessoas vai. Então, o objetivo é desenvolver estratégias, desenvolver táticas que funcionem com a maior parte das pessoas. O saber é a estatística, taxas de natalidade, taxas de óbito, é isso que, sobretudo a partir do modelo do Boulanger e dos relatórios do Boulanger, o Foucault apresenta claramente na Constituição, especificamente do Estado francês. E se vocês quiserem um outro exemplo, esta obra, The Taming of Chance, que é Domando o Acaso, do Ian Hacking, que é um filósofo da matemática que discute especificamente o nascimento do saber estatístico no século XVIII, sobretudo, e o seu estabelecimento no século XIX. Eu me arriscaria a dizer que as ciências sociais são debitárias dessas estratégias da biopolítica, sobretudo a sociologia, porque os primeiros trabalhos do Durkheim sobre o suicídio, que estabelecem epistemologicamente a sociologia, são basicamente uma aplicação biopolítica. Então, visa a população, esse poder, reconfigurando o objeto próprio da racionalidade do governamento ao substituir o povo, enquanto um ente político, por seu equivalente quantificável, que é a população. Então não se pensa mais o povo politicamente, não é o povo da ciência política, o terceiro estado CE, nada disso. Interessa é a população, que pode ser computada, contada. Sobretudo nas democracias, né? Porque não só a população é importante, como a chamada opinião pública, porque a opinião pública demonstra os ventos que orientam os votos, como vocês veem no noticiário cotidiano. Por fim, a tática, a regulação, ou seja, uma normalização. Não no sentido de uma instituição, de uma norma disciplinar, mas sim de uma quantificação demográfica. A imagem perfeita dessa tática é a curva normal, a curva de Gauss, né? Aquela curva em sino. Desde que a maior parte esteja concentrada em dois desvios padrão, a estratégia biopolítica funciona. As suas táticas funcionam e alcançam o objetivo da estratégia. Um dispositivo, a higiene. Outro dispositivo que a gente poderia sugerir aqui seria o autocuidado do ponto de vista da saúde, o que as pessoas tendem a... Não há uma moralidade que faz que as pessoas evitem consumir gordura e vivam à base de batata frita e McDonald's, e fast food. Isso é uma imoralidade? Não. Mas há toda uma série de dispositivos que aqui podem ser equiparados a estratégias contemporâneas, e aqui há um paralelo direto com o liberalismo, com novas versões do liberalismo e a tendência à individualização da responsabilidade. Não, é uma imoralidade porque você está onerando o sistema de saúde pública, que depois vai ter que lidar com o seu vício em fast food, em álcool, em psicoativos legais ou ilegais. E aqui há uma diferenciação clara. O biopoder, esse agregado biopolítica e poder disciplinar, esse todo, pensando todos e cada um, consiste em um poder que visa fazer viver e deixar morrer. Ou seja, quem merece viver e quem nós vamos deixar que morra. Pensem nisso e façam o paralelo do nosso país, que hoje, dia 28 de janeiro de 2021, foi considerado um dos piores países a enfrentar essa pandemia, do ponto de vista de todos os indicadores: vacinação, taxas de óbito, disseminação do vírus, tudo. E aí pensem se não faz sentido, nesse contexto, de que, do ponto de vista do biopoder, se o biopoder é o poder de fazer viver e deixar morrer,
Aqui eu polemizo um pouco até com as visões sobre necropolítica, que eu não vou entrar nos méritos. É muito interessante, mas demandaria uma outra aula, na verdade uma disciplina inteira para a gente poder chegar nesse debate. E seria importante uma série de outras leituras. Mas se a gente pensar apenas do ponto de vista do biopoder e da biopolítica, se é fazer viver e deixar morrer, quem que nós queremos fazer viver? Pensando societariamente, nós, o nosso governo. E quem que pode ser deixado morrer? Faz muito sentido, pensando nessa lógica, várias das atitudes tomadas pelo governo que nós temos atualmente no âmbito federal. Elas são moralmente aceitáveis ou até economicamente sustentáveis? São outras discussões que transcendem o objeto do nosso debate aqui. Mas todas elas têm direta relação com a discussão sobre saber científico e que não pode ser desvinculado de política. Ou melhor, não pode ser desvinculado das suas implicações no âmbito das práticas de saber e poder. Ciência, aquilo que é discutido, proposto e aceito enquanto científico, tem direta relação com política. Por isso, talvez seja um pouco ingênuo por parte de boa parte dos cientistas que hoje em dia dizem há uma politização da ciência ou do debate sobre a pandemia. Em nenhum momento não foi politizado esse debate. A diferença é que talvez agora estejam mais evidentes as relações entre poder e saber. E a própria legitimidade da ciência diante de discursos antagônicos quanto ao poder que ela representa enquanto autoridade de fonte de verdade. Há outras verdades, ou verdades alternativas, como em certo momento uma assessora do governo Trump disse. Mas isso já é um debate que nós vamos enfrentar em breve. Agradeço pela atenção de todos e até mais.